Agora a gente vai então começar a estudar o capítulo 5, tá? Então esse capítulo aqui ele fala do seguinte assunto. Em um capítulo, o penúltimo capítulo que a gente estudou, a gente estudou as ligações químicas, né? O que geralmente todo mundo chama assim, que as ligações químicas então são a ligação entre os átomos para formarem as moléculas, né? E as ligações que a gente estudou, então, eram as ligações iônicas, que é íon atraído por íon, depois as ligações covalentes, que é o compartilhamento de elétrons, depois tem as covalentes coordenadas, e também tinha umas ligações metálicas, que é a ligação de metal com metal. Esse tipo de ligação, a gente sempre, geralmente, o professor sempre chama de ligações químicas, né? Mas, na verdade, o nome mais correto seria a gente dizer que isso é uma ligação intermolecular, ou seja, uma ligação interna dentro da molécula, tá? Tem alguns materiais de livro, tem gente que chama também isso de ligação interatômica, ou seja, é uma ligação entre os átomos para formar a molécula. Também está certo, tá? Eu gosto mais de dizer que isso são ligações intermoleculares, aquelas que a gente já estudou, né? Então é bem isso. Lá na tabela periódica, né, os átomos se ligam e formam moléculas. Então o jeito que eles se ligam é aquilo que a gente já estudou. Só que agora, depois que a gente tem as moléculas interagem entre elas. Inclusive é até a introdução aqui, a discussão aqui do capítulo, tá? Mas as moléculas interagem entre elas. Como que elas interagem? Elas se ligam entre elas. Existe uma ligação entre as moléculas. E aí, então, essa parte da química eu gosto de chamar de ligações intermoleculares, ou seja, de uma molécula com outra. Então, aquelas ligações de átomos que formam uma molécula, eu gosto de chamar de ligação intra de dentro, né? Intramolecular. E a gente já estudou essas. Agora, aqui no capítulo 5, o que a gente vai estudar são as ligações, aqui está o nomezinho, ó, intermolecular, sabe? Então é isso, ó, intermolecular. É de uma molécula com outra, tá? E perceba aqui que no esse capítulo aqui é sobre esse assunto, como que as moléculas se ligam uma com as outras, tá? E então, aqui deixa eu passar mais adiante aqui, né? Então a gente vai estudar essas coisas, como é que as moléculas se ligam entre elas. Eu já vou resumir para vocês que o fato de moléculas se ligarem umas com as outras, elas causam uma propriedade nesse aglomerado de moléculas. E essas propriedades, né, que nada mais são do que o estado da matéria, eles são oriundos das ligações entre as moléculas. Porque a gente tem, por exemplo, três estados, os mais comuns, né? Três estados da matéria, que é sólido, líquido e gasoso. Inclusive, no estado gasoso, as moléculas praticamente não têm interação uma com as outras. Que, inclusive, foi um capítulo que eu pulei aqui no livro, porque eu acho que não vem ao caso, nesse pouco tempo da disciplina, estudar aquele capítulo ali. Vai contribuir muito pouco para a gente. Então, o principal do químico seria e vir já direto para esse capítulo aqui, tá? Que é onde tem essa interação entre as moléculas, que é no estado sólido e líquido, né? Então, o que eu quero que fique claro para vocês aqui é que o que caracteriza substâncias ficarem no estado sólido e no estado líquido, ou a transição entre os estados, uma coisa está sólida e passa a ser líquida, e depois passa a ser vapor, o que caracteriza essas transições de estado da matéria são a existência ou não de ligações intermoleculares. Então eu já garanto para vocês que moléculas, quando estão no estado sólido, estão intimamente ligadas entre elas. Normalmente, quando essas moléculas passam para o estado líquido, elas já estão não tão intimamente ligadas entre elas. Moléculas, quando migram para o estado gasoso, elas praticamente não estão interligadas entre elas. Então, digamos assim, esse capítulo 5 aqui, ele fala de uma ligação entre moléculas, ou seja, ele fala de uma força no coletivo, entenderam? Não existe ligações intermoleculares numa molécula só, né? É isso que eu quero dizer, tá? Bom, então, a outra coisa aqui que eu quero deixar bem claro, bem no início, é que, de modo geral, bem no geral, as ligações intermoleculares acontecem simplesmente por atração eletrostática entre cargas opostas. É isso. É isso. De alguma maneira, as moléculas vão ter uma carga, depois adiante vocês vão ver como é que é isso, mas de alguma maneira as moléculas têm cargas, e essas cargas
uma carga atrai a outra. Assim, é o mais atrai o menos. É isso, certo? Então, essa é a única característica que faz com que as moléculas interajam entre elas. Bom, então indo adiante aqui, a gente vai iniciar a estudar as ligações intermoleculares, né? Moléculas entre moléculas. Uma coisa que fica clara aqui no livro, eu vou pular só para as figuras aqui, ó. Nesse quadro da tabela 5.1, o autor aqui ele colocou as ligações intermoleculares que a gente vai estudar, que é essa aqui, ó, íon dipolo, que nada mais é do que uma ligação de um íon com uma molécula que é polar. Entenderam? Então aqui é uma ligação de um íon, tipo assim, o NaCl, sal da cozinha. O Na+ é um íon, o cloreto é um íon. E aí se colocar esses íons na presença de moléculas que são polares, por exemplo, água. Então, sempre que eu tiver essa possibilidade de mistura de moléculas que são íons com moléculas que não são íons, mas são moléculas polares, o nome disso a gente vai apelidar de ligação íon-dipolo, tá? Outra possibilidade que vai ter é se a gente tiver, então, misturar moléculas dipolo com outras moléculas dipolo. Tipo assim, eu pego uma molécula dipolo água e misturo com outra molécula dipolo que é, sei lá, amônia. Aí vai ser essa ligação aqui, dipolo-dipolo, sabe? Só que depois vocês vão ver que se esse exemplo que eu acabei de falar, água com amônia, vocês vão ver que aqui tem uma outra possibilidade de ligação que a gente vai pular para a última aqui, que é chamada ligação de hidrogênio, que eu vou explicar mais adiante, tá? Então aqui rapidão vocês já perceberam que eu já expliquei 3 tipos de ligações intermoleculares e ainda tem essas duas aqui, que são muito parecidas. Essa daqui, a de London, é quando as duas moléculas são apolares. Então, se duas moléculas forem apolares, a gente vai ter esse tipo de ligação aqui. E se a gente misturar uma molécula que é dipolo com uma que é apolar, aí a gente vai ter essa dipolo induzido. Mas é claro que eu vou explicar cada uma delas detalhadamente aqui, tá? Antes da gente ir adiante, o livro faz uma ressalva que é o seguinte, e é bom ficar bem claro isso. Percebam que nessa tabela aqui ele colocou todas as possibilidades de ligações intermoleculares, que é 1, 2, 3, 4, 5. Só que aqui tem 6 ligações. O que o autor quis fazer? Ele botou enxerido aqui no meio uma ligação que é uma ligação intramolecular. Entenderam? Ele puxou lá de um capítulo que a gente já passou, só para botar como exemplo aqui, uma ligação que forma a molécula, que é quando uma molécula é formada por ligações iônicas. Então, isso é uma interação íon-íon. Então, isso aqui é uma ligação intramolecular. Por que ele botou isso aqui? Só para dar uma dimensão em força de energia para a gente entender. Esse tipo de ligação aqui é a ligação mais forte que tem. E vejam que a energia dessa ligação ela é 250 kJ por mol. É só para a gente ficar com isso na cabeça de que as ligações que formam as moléculas, ou seja, as ligações intramoleculares, elas são muito mais fortes que as ligações entre as moléculas, que são as ligações intermoleculares, que são essas 5 aqui debaixo. Então é por isso que ele botou na tabela esse enxerido aqui, ó, só para mostrar para a gente que a ligação que forma uma molécula é muito mais forte que qualquer outra ligação entre as moléculas. É por isso que quando a gente pega uma coisa que está no estado sólido, aquece e ela vira para o estado líquido, esse é um fenômeno físico, a gente não mudou aquela molécula, a gente só mudou o arranjo em que ela está entre ela. Quando essa molécula passa para o estado gasoso, isso também não é uma reação química, isso é um fenômeno físico, a gente só mudou o rearranjo que essa molécula está com ela mesma. Entenderam? Então não são fenômenos químicos, tá? E é isso então, quando a gente pega uma coisa sólida, vira líquido, líquido vira gás, a gente não mudou a estrutura molecular, a gente só está mudando como que as moléculas estão se combinando entre elas. Ou seja, a gente só está mexendo nas forças intermoleculares, tá? E aí no livro aqui ele dá um outro exemplozinho com esse gráfico aqui. Eu acho que eu vou dar uma explicada aqui, né? Vocês vão ler, mas assim, ó. O que o autor quis mostrar pra gente aqui, ó? Aqui seria a energia que a molécula tem, esse eixo aqui. Vocês sabem que quanto menos energética uma coisa tá, mais estável ela tá. E esse eixo aqui fala da distância entre os elementos que estão se ligando. E o que o autor quis mostrar aqui é que quando a gente pega uma ligação íon-íon, a molécula é muito menos energética, ou seja, ela está bem mais estável quando a distância entre os dois átomos é bem pequena. Uma pequena distância, que é a distância entre os raios, né? Numa distância bem pequena entre um e outro, a molécula assume a menor quantidade energética, ou seja, ela está mais estável.
E já usando ligações intermoleculares, a parte menos energética de ligações intermoleculares, a distância, percebam que a distância já é bem maior do que ligação iônica. Em outras palavras, vou tentar explicar de forma bem grosseira, assim. Ligações que formam moléculas, os átomos estão muito mais perto um do outro do que ligações entre moléculas. Uma molécula ligada à outra por ligação intermolecular é uma distância bem maior, podem enxergar aqui, ó, é uma distância bem maior do que ligação entre átomos para formar moléculas. É isso que o autor quer dizer aqui também. Então, e como a gente já sabe que tudo isso aqui é baseado em atração eletrostática entre cargas opostas, tu já pode imaginar que aqui, se eles estão em distâncias maiores, a força de atração entre eles é menor. Então, é isso que corrobora os valores numéricos aqui, ó. Se todos esses 5 tipos de ligação aqui, todos eles, as moléculas estão tudo bem mais distante uma da outra do que ligações intramolecular, então é por isso que todas elas têm valores de energia de ligação bem mais baixa do que aquelas energias onde os átomos estão bem pertinho do outro, certo? Então agora, acho que eu vou encerrar esse vídeo aqui e vou começar a explicar então, no próximo vídeo eu vou começar com a primeira ligação intermolecular que a gente vai estudar, que vai ser essa aqui, ó, força íon dipolo.